Eu sou simplesmente um escolhido do Senhor, assim como cada um dos irmãos, né? Deus, até eu participo de um grupo evangelista, Caminhoneiro de Cristo, que o mensageiro, ele já tem o apelido de mensageiro, porque aonde ele vai espalhando a mensagem, né? Ele disse assim que nós somos o discípulo amado de Jesus, né? Então quando ele se apresenta, ele diz: eu sou um discípulo amado de Jesus, assim como cada um dos irmãos é, né? Cada um de nós somos os discípulos amados do Senhor Jesus, né? Então Deus nos dá os dons, né, a cada um conforme Ele acha por bem, né? E que nós venha tomar posse desses dons e venha buscar Deus, venha nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Verdadeiramente que o Senhor nos dá os dons conforme Ele acha por bem, né? Mas nós temos que buscar aperfeiçoar, né? Como é que nós vamos aperfeiçoar os dons? É buscando no Senhor, pedindo a misericórdia dEle, pedindo para que Ele nos dê sabedoria espiritual. A própria palavra de Deus nos diz, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Aquele que não tem fé, peça a Deus. Tudo vem de Deus, para Deus, né? Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama tanto que nos deu seu único Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero deixar uma palavra e para a nossa meditação, para que nós venha a meditar na palavra, porque na verdade eu de mim não tenho nada, mas a palavra é Deus falando com nós, né? Eu simplesmente sou um servo nas mãos do Senhor, um vaso nas mãos do Senhor, né? Ele vai nos usar conforme Ele acha por bem, né? Então eu quero deixar aqui em João capítulo 3, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Há pouco eu estava escutando um louvor. O louvor é uma oração, né? É uma oração para nós, né? E nós estamos aqui para glorificar o nosso Deus, para adorar o nosso Deus. Nós temos tão poucos irmãos aqui, mas é maravilhoso, meus irmãos. Eu tenho sentido, eu sinto a presença de Deus. Eu tenho certeza que cada irmão sente o mover do Espírito Santo. Quando chego aqui, eu creio e tenho sentido que nossos líderes estão nos preparando, né? Estão nos preparando, porque com certeza Deus tocou no coração deles, né, o do bispo, para nos preparar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover nesse bairro. Vai fazer um mover nesse bairro. Verdadeiramente que nós temos que se colocar na brecha. Quem está aqui pregando a palavra, Deus fala com nós em primeiro lugar. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, como diz na palavra, né? Então Deus fala com nós primeiro. É o próprio Espírito Santo que está nos usando, né? Mas Deus fala com nós e muitas das palavras que às vezes a gente está pregando, Deus está falando primeiro com nós, né? Então aqui no João capítulo 3 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite. Foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais
que tu fazes se Deus não for com ele? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 6 diz assim: e o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vós falai de coisas terrestres e não entende, e não crestes, como crerás se vos falai das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que eu voltei. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus.
Então a palavra aqui nos diz que nem Nicodemos. Nicodemos, aqui ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Glória a Deus. Quantos Nicodemos tem por aí que não está conseguindo entender, né? Ele sabe, nós soubemos, todos sabem quem é Jesus. Todos sabem quem é Jesus, mas não querem aceitar, não querem concordar. Por quê? Porque é a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, né? Nicodemos era um homem que era influente, né? Tanto que ele foi de noite. Ele não queria ser visto, provavelmente, né? Falar com Jesus. Mas Jesus é tão bom. Jesus é tão bom que ele nos direciona, nos mostra. Aí, meus irmãos, tem gente, dá pra gente ver por aqui, tem gente que tem faculdade, tem gente que tem doutorado e não tem a sabedoria espiritual. Graças a Deus, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama, escolhe aqueles humildes, até porque Ele fala, né, na palavra de Deus, diz que Ele pega os humildes para confundir os sábios, né? Então, isso aí nos mostra que a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a faculdade, porque a melhor sabedoria que Deus nos dá é entender, crer pela misericórdia, porque de nós não temos nada, né? Pela misericórdia do Senhor, Ele nos dá essa sabedoria para que nós creia no Senhor Jesus, para que nós venha adquirir a salvação eterna, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a maioria das pessoas vão para a igreja. Eu tiro um exemplo por mim mesmo. Quando eu comecei na igreja, geralmente a gente vai porque está necessitado, porque está com um problema financeiro, porque está com um problema de saúde, porque está com um problema conjugal, né? Mas o dia que nós entender que a finalidade de aceitar Jesus Cristo, que a palavra diz aceitar Jesus Cristo, mas na verdade é Ele que nos aceita com todos os nossos erros, nossos pecados, né? Ele nos tira do lamaçal do pecado, glória a Deus, e nos traz, nos coloca, como diz na palavra, na rocha, que é Ele, para que nós venha ter a salvação eterna. O dia que nós entender que o caminho é a eternidade, aleluia, eu glorifico a Deus. Eu falo o dia que nós entender, mas eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque com certeza nós já entendemos, Deus já nos deu essa visão, que o caminho é a eternidade, porque o nosso Senhor, a finalidade do Evangelho é para a salvação das almas. Por isso que é interessante nós se colocar na brecha, para que nós venha salvar quantas almas que estão perdidas, afundado no lamaçal do pecado, aleluia. Eu digo por mim, muitas das vezes a gente não se coloca na brecha, não se coloca à disposição, muitas vezes por timidez, aleluia, porque acha que é incapacitado, mas quem nos capacita é Deus, Deus que nos capacita. Deus gosta de pegar
aquele que não é capacitado, para Ele capacitar, para que a honra e a glória seja dele, para que eu não venha me exaltar nunca, porque Deus está contemplando um povo humilde, zeloso e de boas obras. Aleluia. Palavra forte, palavra da gente meditar nessa aí. Um povo humilde, zeloso e de boas obras. Será que nós se enquadremos nesta palavra? Será que eu faço essa parte, as boas obras do Senhor? Será que eu sou zeloso pela palavra do Senhor? Aleluia. Será que eu sou humilde o suficiente para que Deus esteja se agradando do meu andar, do meu caminhar? Glória a Deus. Mas Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto que deu seu único filho, o unigênito, como disse mais ali embaixo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso eu tenho certeza que Deus já nos deu, a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós somos falhos, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Bem-vindo à humanidade, né? Bem-vindo à humanidade. Nós somos falhos, nós somos errantes. Esse é um dos grandes motivos nós vir na igreja, se reunir para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para aprender da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor disse que no mundo nós ia ter aflições. Muitas das vezes a gente tem um problema em casa, né? E muitas das vezes a gente peca, às vezes até no falar, às vezes com a esposa, né? Mas aí é onde vem aquela paz que nós devemos tomar posse, né? A paz de Jesus Cristo, para a hora que alguma coisa eu me irritar com a minha esposa, você me lembrar: Senhor, o Espírito Santo é maravilhoso, né? O Espírito Santo é tremendo, porque a hora que nós pensamos em errar, eu tenho certeza, cada um dos irmãos aí, a hora que pensa em errar, o Espírito Santo diz assim: não é assim que eu te ensino, meu filho. Não é assim que eu te ensino. Nosso Pai é maravilhoso. E mais uma. Quando nós estiver passando por algumas aflições, algumas dificuldades, que nós venha a ter a sensibilidade de entender quando é Deus nos corrigindo, nos orientando, porque se nós não tiver a sensibilidade de entender a voz de Deus, aqueles açoites, aquelas dificuldades podem não ser de Deus, né? Pode não ser de Deus, pode ser coisas nossas mesmo, porque a palavra nos ensina que não existe meio termo. Nós temos que ser quente ou frio, nós temos que ser de Deus. Por isso que eu digo, a palavra de Deus é pesada muitas vezes, mas é a verdade, né? Automaticamente aquele que não é de Deus é do diabo. É do diabo. Tem gente que tem até medo de falar essa palavra ao diabo, né? Mas nós não devemos ter medo dele. Outro dia o bispo estava nos orientando. Eu acho que, se não me engano, numa gravação que eu tenho lá do livro, né? Que nós não devemos ter medo dele, mas nós devemos respeitar, porque ele tem poder, né? Na palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que nos fortalece é o nosso Pai Celestial, né? É o nosso Deus. Então, essa é a questão. Vamos escolher o nosso Deus para nos fortalecer, porque se ele não fortalecer, daqui a pouquinho nós começamos a ser fortalecidos pelo inimigo, né? Daí nós somos dele, né? E a nossa salvação vai água abaixo. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia, que nós nunca venha enfraquecer na fé, que nós venha estar buscando, que nós venha estar nos fortalecendo. Aleluia. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Aqui
no versículo 3, Jesus responde e disse-lhes: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venha a cada vez nos fortalecer nesse novo nascimento que Deus nos deu pela misericórdia, né? Quando nós somos batizados, nós somos imergidos na água e nascemos um novo homem, né? Que nós venha cada vez nos fortalecer mais, para que nós não venha pecar contra Deus. Tem uma passagem da Bíblia que diz que nós devemos temer a Deus, né? Será que nosso pai é mau? É ruim? Não, não é. Nosso pai nos ama. Nós devemos ter medo de pecar contra Deus. Por isso nós devemos temer a Deus, né? Porque nosso pai, ele é maravilhoso, ele nos ama. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Aleluia. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele não estava entendendo, né? Tem tanta gente com dificuldade de entender, né? Por isso que é necessário que nós venha cada vez nos aperfeiçoar mais, buscar mais a Deus, não faltar culto da igreja, para que nós venha aprender da palavra. Aleluia. Nós buscar mais a Deus. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Busca Deus para que venha aprender. A palavra nos ensina que nós devemos ter sabedoria para manusear o evangelho, né? E isso nos falta muitas vezes, né? Eu fico maravilhado quando eu vejo uma pessoa que pega e busca e busca. Claro que a gente sabe que é dons que Deus nos dá, mas muitas das vezes é falta da gente buscar, né? Versículo por versículo, né? Tem gente que conhece quase toda a Bíblia ali, falou, já sabe o versículo que está, né? Por quê? Porque busca, porque esforça, né? Então nós precisamos fazer mais isso. E glorifico a Deus pela vida dos irmãos que faz isso. Glorifico a Deus. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que o que eu estou falando não é de mim. Aleluia. Aleluia. Porque eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, o mover do Espírito Santo. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. O que acontece muitas vezes é que a gente não deixa o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós sufocamos o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós não temos liberdade para ele agir, né? Nós não buscamos o suficiente, não buscamos aquele aquebrantamento de coração. Deus se agrada no coração contrito, no coração quebrantado. Aleluia, bendito, exaltado é o santo nome do Senhor. Aqui no versículo 5, Jesus responde: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a nossa esperança, né? Que nós entremos no reino de Deus. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus disse que ele ia subir, não ia nos deixar órfãos, mas ele ia subir o céu, né? Ia preparar um lugar para nós, né? E essa é a nossa esperança. Um dia eu fui fazer a mudança da minha cunhada e ela tinha muita flor, né? E eu brincando, eu disse: o que tu quer que vocês matam aí? Aí diz ela assim: tu não pode entrar no céu então lá, porque lá é o jardim. Eu digo: não, meu pai me disse que eu vou andar em ruas de ouro, né? E essa é a minha esperança, eu quero andar nas ruas de ouro, na mansão celestial, né? Então, glória a Deus, né? Essa é a nossa esperança, herdar o reino de Deus, e que nós possamos estar preparados
para que nós possamos herdar o reino de Deus pela misericórdia do Senhor. Essa é a finalidade de nós vir na igreja, buscar a santificação de Deus pela misericórdia, porque de nós não temos nada, mas nosso Pai tudo posso naquele que me fortalece, é o nosso Pai Celestial. Glória a Deus, bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus, bendito e exaltado o santo nome do Senhor. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. É importante nós entender que nós somos nascidos do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Espírito, que nem nós aprendemos na aula, o Espírito todo ser humano tem, mas o Espírito Santo de Deus não é todos. É somente aquele que crê no Senhor Jesus, que se torna filho de Deus, né? E Deus vem e habita no nosso coração. Ele disse, o Senhor Jesus disse que não ia nos deixar órfãos, ia voltar, né? E está com nós onde quer que nós esteja, através do Espírito Santo. Bendito e exaltado o santo nome do Senhor. E aí é onde muitas das vezes Deus está falando, Deus nos usa para falar um com o outro, né? Deus nos usa para falar um com o outro. E muitas pessoas, às vezes a gente está falando e ele não está entendendo que é Deus falando com ele. Deus usando um servo do Senhor para falar com ele. Aleluia. Muitas pessoas ficam esperando. Eu nunca me esqueço, eu falo porque tenho certeza que minha esposa não vai ficar chateada de eu dizer isso, porque foi antes dela entender a verdade do Espírito Santo, a verdade de Deus, né? Uma certa vez, nós morávamos ali em cima, na rua Urano, e ela não entendia, né? E ela me disse assim: vocês parecem loucos, se Deus vai falar com vocês, né? A gente vai discutir? Jamais, né? O que eu disse? Um dia Deus vai te mostrar. Não demorou muito, Deus falou com ela. Ela entendeu que Deus falou com ela, né? Muitas das vezes a gente não está entendendo. As pessoas não estão entendendo quando não conhecem o Espírito Santo de Deus. Não tem aquela sensibilidade de entender a voz de Deus, né? Aí eles não entendem, não conhecem. Mas Deus muitas vezes está falando e eles estão esperando que nem quando Deus falava com Abraão, né? Com Moisés, né? Quando a sarça acendia, queimava lá, tinha que mostrar alguma coisa, né? Não tem aquela sensibilidade de entender a voz de Deus. E Deus está falando muitas vezes com a gente, né? E glória a Deus, mas é maravilhoso quando a gente entende isso. Muitas das vezes eu estou no carro e estou conversando assim, e sinto que é Deus falando, e eu até digo, é Deus falando com nós, porque diz na palavra do Senhor que tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então é Deus falando, que nós venha ter a sensibilidade de entender a voz de Deus. Deus é Espírito. Deus é Espírito, a gente não vê Ele, e que nem disse aqui, né? Ninguém enxerga o vento, né? Não sabe nem de onde vem nem para onde vai, mas a gente pode sentir. Deus é assim. A gente não sabe para onde Ele vem nem para onde Ele vai, mas pela fé nós sentimos. Pela fé nós cremos que Ele está no nosso coração. Porque diz a palavra de Deus, nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então é mais um motivo de nós
que nos colocam a grande responsabilidade de cuidar do nosso corpo. De cuidar do nosso corpo, né? Muitas pessoas às vezes caem na prostituição, caem no vício. Está destruindo. Será que Deus se agrada? Será que nós não estamos magoando o Espírito Santo de Deus que está em nós? Né? Então, vamos zelar, vamos cuidar do nosso corpo, da casa de Deus. Tenho certeza que Ele vai se agradar muito disso. Aleluia. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. E Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus Cristo respondendo, né? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas nosso testemunho. Se vós falai de coisas terrestres e não crestes, como crerás se vos falar de coisas celestiais? Aleluia, glória a Deus. Tudo é pela fé, meus irmãos, tudo pela fé. Por isso que nós precisamos cada vez pedir para que Deus nos fortaleça a nossa fé, né? Porque nós cremos nas coisas celestiais. As coisas, por que nós cremos? A fé, nós temos que ter uma base, nós temos que estar baseado em alguma coisa para nós crer, né? E onde é que nós se baseamos? Na bússola da vida, na palavra de Deus, né? Glória a Deus. Então, nós cremos quando o Espírito Santo está falando com nós, quando é de Deus, né? Nós sentimos. Aleluia. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus nos dá paz, Deus nos dá alegria, Deus nos dá vitória, né? Permite as lutas, mas Ele nos dá vitória. A vitória com Jesus, a vitória é certa, né? Com Jesus a vitória é certa. Glória a Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Porque Ele disse, né, que ia voltar o Pai, né? E Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, hoje intercedendo por nós. Hoje Ele é nosso advogado, que não perde causa, né? Ele é nosso advogado, mas será que vai ser sempre? A palavra de Deus nos ensina que um dia Ele vai ser o juiz, né? Aleluia. Glória a Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. O Senhor Jesus permitiu, por amor a nós, que fosse levantado, que fosse crucificado no madeiro, para que nós venha ter a vida eterna, para que nós venha ter a salvação eterna. É o que eu estava falando antes. Nós viemos buscar muitas vezes as bênçãos, mas não queremos o abençoador. Nós queremos a vitória, a cura, né? Nós queremos a vitória financeira, mas não queremos o abençoador, não queremos estar com Jesus Cristo. Sofrer, muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Nada é de graça. Nada na vida é de graça. Se paga um preço. Às vezes é doído. A gente vê pelos nossos líderes. Aleluia. A gente vê pelos nossos líderes que muitas das vezes se paga um preço. Nós vimos aí pela nossa igreja. A gente sabe que a obra é de Deus. A obra é de Deus.
mas é a hora que Deus quer. A hora que Deus quer. Por isso que nós não devemos desanimar. Me marca muito aquela lição. Olha como as lições são interessantes na vida da gente, né? A gente vai aprendendo. O coração desanimado, né? Nós não devemos desanimar nunca, porque senão a gente desiste até da fé, desiste até de vir na igreja, desiste muitas vezes da família, desiste muitas vezes do trabalho, cai muitas vezes no vício. Acaba, um coração desanimado acaba. Aleluia. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, o Filho de Deus, aleluia, aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mandou, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A oportunidade de salvação, meus irmãos, é para todos nós. Verdadeiramente que nós temos que nos conscientizar que nós não vamos conseguir salvar todo mundo, né? Nós não. O Senhor Jesus, né? Ele morreu, pagou o preço pela humanidade todo. Mas nem todos vão aceitar, né? Nem todos vão aceitar. Glória a Deus. Por isso que nós não devemos nos entristecer quando nós estiver pregando a palavra e a pessoa não aceitar. Porque também a palavra nos diz que nós devemos não jogar as pérolas aos porcos, porque eles vão pisar e jogar fora, né? O inimigo é terrível. O inimigo é terrível. Ele toma posse muitas vezes das pessoas e dá uma sabedoria para as pessoas que eles reagem contra o evangelho, que se a gente der espaço, se a gente não tiver firmado na rocha, eles conseguem como é que se diz a palavra, persuadir. Eles conseguem nos convencer que o evangelho está errado, né? Então por isso que é necessário que nós esteja firmado na rocha, que nós tenha firmado na fé, né? Para que nada venha nos abalar, para que nós venha a suportar as investidas do inimigo, né? Porque o inimigo está rugindo que nem leão, para tragar, se for possível, ter o povo de Deus, que nós não venha a dar espaço para ele. Muitas das vezes é melhor a gente deixar quieto. Ofereceu o alimento, não quer comer, passa fome, né? Fazer o quê? Tem gente que não gosta de estar perto de crente, né? Porque crente vai conversar, a primeira coisa é Jesus Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente fala o que o coração está cheio, né? Então, e a gente se sente tão feliz, tão bem, servindo a Deus, em comunhão com os irmãos, que a gente quer ver essa felicidade para todo mundo, né? Todo mundo a gente quer ver feliz, quer ver, né? Quer que tenha essa alegria que nós temos. Daí a hora que a gente se encontra, a primeira coisa que a gente faz é o evangelho, é a palavra de Deus. Aí aqueles crentes são chatos, né? Aqueles crentes são chatos, mas é o que nós temos no coração, né? Mas vale a pena às vezes a gente receber um não, né? Porque a gente abre espaço, maioria das vezes, para a gente falar do amor de Jesus. E é tão bom, né? É tão bom a gente falar do amor de Jesus, que Jesus nos ama tanto, né? Que Jesus nos deu oportunidade de salvação, que Jesus nos dá paz no coração. É uma das primeiras coisas que Ele nos dá, né? A paz no coração e o amor. A palavra de Deus, mais se não me engano, não foi aqui, noutra parte que eu estava olhando ali,
que nós devemos amar uns aos outros. O amor é muito importante, meus irmãos. O amor é muito importante. Não guardar mágoa, não guardar rancor, perdoar. Tem uma oração, a oração do Pai Nosso, que tem gente que repete quando não conhece a verdade, né? Repete a oração do Pai Nosso e não se dá conta do significado que tem a oração do Pai Nosso, né? Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Será que nós temos perdoado mesmo os que têm nos ofendido, né? Para nós ganhar o perdão do nosso Pai Celestial? Glória a Deus, bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Agora já não me lembro mais qual é o... Vamos ver aqui no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o que eu estava falando, não existe meio termo, né, meus irmãos? Quem não crê em Jesus Cristo, e é em Jesus Cristo, não adianta nós crer num santo qualquer. Não adianta, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta nós fazer promessa para tantos outros santos que a gente escuta muitas vezes. Essa semana eu escutei essas no carro ali que tinha rezado para esse, para aquele, né? Quando não dá o espaço, não adianta, não tem muito o que fazer, né? Mas quando dá o espaço, a gente tem que pregar o evangelho, a verdade, né? Mostrar o caminho da verdade. Se quer seguir o caminho, né? Tem gente que não aceita a verdade, porque a palavra de Deus... Porque existe um ditado bem popular: a verdade dói, né? E se a gente está fora da verdade, a verdade vai doer mesmo, né? E a verdade é Jesus Cristo. Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Para nós ganhar a vida é somente através de Jesus Cristo, né? Que no versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a sua obra eram más. Glória a Deus. Não aceitamos, né? Não aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Foi crucificado, né? Preferiram, e não está diferente de agora. Não está diferente de agora. Tem muita gente que não aceita, prefere o mundo, né? Prefere o mundo, prefere as trevas, né? E tem gente que conhece a verdade, mas não quer aceitar, porque prefere o mundo. Se vir para a verdade, vai ter que abrir mão das mordomias da carne, né? E tudo que o mundo oferece, a carne apetece. Nós somos descendentes do pecado, nós vamos ter esse desejo, né? Por isso que a palavra nos diz que nós devemos nos esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E se nós estivermos em Jesus Cristo, nós vencemos o mundo também. Aleluia. Glória a Deus. Então, muita gente não quer aceitar, prefere o mundo. O mundo jaz do maligno, que diz na palavra do Senhor, né? O mundo jaz do maligno, né? Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Eu não quero ser inimigo do meu Pai Celestial, que não me ama tanto. Aleluia. Creio que nenhum de nós queremos ser inimigo do Todo-Poderoso, né? É melhor que Ele seja nosso Pai e continue nos amando, né? Nós continuamos sendo, além de filhos, amigos do Pai, né? Porque o Pai muitas vezes nos corrige, mas Ele jamais vai nos maltratar. Ele nos corrige porque nos ama, né? Ele supre nossas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque todo aquele que faz o mal
aborrece a luz e não vem para a luz. O que eu estava falando? Não querem vir para a luz, né? Porque faz o mal. Aleluia. E não vem para a luz. Porque as suas obras não são... para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus que Deus deixou no meu coração. Eu creio que eu não sou um pregador, que nem eu disse, mas eu creio que a palavra vai revelar no coração de cada um. O próprio Espírito Santo vai revelar a palavra no coração de cada um, né? Porque a palavra de Deus é a palavra aberta, falada, é Deus falando com nós, né? Tenho certeza que Deus falou nos nossos corações. Bendito e exaltado é o santo nome do Senhor. Queria deixar essa palavra.